Hayashi, bem-vindo! Obrigado, Karina. Obrigado, pessoal do Positivamente. É uma honra estar aqui com você. É que nem a gente estava conversando sobre o meu nome, né? Eu falei, é Hayashi, que é nome japonês. Porque, na verdade, a nossa história, quando eu digo a nossa, da minha família, começa lá no Japão, né? Então, meu avô, ele teve uma conversão radical, ainda como um universitário, em Tóquio. E veio através da morte da mãe dele. Então a mãe dele era uma mulher bem fora da caixa lá no Japão. Foi uma das primeiras a ter diploma superior no Japão. E tinha que se vestir que nem homem para ir para a universidade. Rapava o cabelo, raparam o cabelo Tinha isso dela. lá, Isso nessa tinha. época? Tô falando aqui da década de 20. Nossa. Então, e ela vinha de uma linhagem, os dois lados da família do meu avô, shintoístas. Né, que é isso? O shintoísmo shintoísmo e budismo são as religiões principais no Japão. E o lado do shintoísmo, que tem muito da adoração às ancestrais, né, era meio que a religião da família do meu avô, dos Hayashis, né? Sim. Só que ela meio que quebrou já a tradição. Ela foi a primeira católica, cristã olha. da família. Então ela era uma católica fervorosa, praticante. E meu avô tinha nela como um exemplo de vida. Ela faleceu, ele estava na universidade. Um dia ele estava andando na cidade, chorando, ainda em luto, 4 meses já, que ela já tinha ido. E ele teve uma visão. Eu perguntava pra ele não é mais vivo. Mas eu e os meus primos, a gente ficava perguntando, meu avô ficava contando essas histórias pra gente. Ele falava assim como eu estou te vendo, eu vi essa visão. De olhos abertos. Era um anjo que flutuava na minha frente com o rosto da minha mãe. E ele falou, quando eu vi aquilo, eu saí berrando. Okasan, que é mãe em japonês. E aquele anjo, ou seja o que for, a visão que ele viu, começou a andar, ele correndo pelas ruas de Tóquio, virava à esquerda, virava à direita, e de repente desapareceu. Mas quando desapareceu, ele estava numa praça pública. E nessa praça pública tinham mais ou menos, ele contava pra gente, 100 a 200 pessoas de pé, escutando um homem branco em cima de uma caixa, com um homem japonês traduzindo ele. E pela primeira vez, ele escutou o nome Jesus Cristo. E porque ele não se envolvia nessa coisa, e a mãe dele não fazia muito dessa coisa, você tem que escutar isso e tal. Então ele sabia que a mãe dele seguia uma religião ocidental, que é o que ele pensava, mas ele entendeu pela primeira vez, de fato, a mensagem de Jesus Cristo. E aquele dia, esse missionário britânico que estava lá, fez um apelo, e ele e mais algumas pessoas levantaram a mão, foram lá para frente, repetiram uma oração, se entregaram para Jesus. Ele começou a frequentar uma igreja, né, pequena, porque no Japão também, infelizmente até os dias de hoje, o evangelho não é tão difundido. E quando ele voltou para casa, o pai dele, viúvo, falou assim, seguinte, eu preciso saber, você vai seguir esse Jesus ou você vai seguir a tradição da família? Porque se você for seguir esse Jesus, eu vou te deserdar hoje. E foi assim que ele saiu de casa. Ele falou, eu vou seguir Jesus, pode me deserdar. No início da jornada dele, ele começou a entender que ele começou a frequentar essa igreja, que era liderada por missionários britânicos, e o pai começou a ver que ele tá mudando, esse menino o meu filho tá ficando diferente, ele vai abrir mão da nossa tradição, da nossa crença, e confrontou ele. E daí no confronto ele falou, não, eu vou seguir Jesus.